Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Rio, Paris, Rio, livro da Luciana Hidalgo, publicado pela editora Rocco, celebra a volta do Bom de Ler ao romance. O enredo é muito interessante e eu só posso contar o início para não estragar. A Maria e o Arthur são dois brasileiros que estão em Paris, morando em Paris em 68, exilados, cada um por um motivo diferente, da ditadura que está acontecendo aqui no Brasil, ditadura militar em 68. Então a Maria sai do Rio e vai para Paris para estudar lá na Sorbonne. Ela conhece o Arthur, que é um outro brasileiro, eles se tornam um casal e estão no meio de um movimento político muito efervescente. É um movimento liderado por estudantes, né? Por uma conquista pela liberdade. Então, a Maria e o Arthur estão em Paris nesse momento, mas eles têm esse contexto brasileiro. Então, existe esse diálogo histórico entre a ditadura brasileira com esse movimento estudantil pela liberdade que acontece em Paris em maio de 68. Apesar desse viés político que perpassa o romance como um todo, o livro ele tem um pulo do gato que não fica restrito a esse debate político. A Maria mora num quartinho, numa casa de estudantes. É um quartinho minúsculo em que ela até mede as dimensões do quarto para posicionar ali onde seria o centro do quarto. Então é um quarto bem básico, ela só tem uma cama, uma mesinha para o estudo. O Arthur, ele tem uma relação completamente diferente com o espaço onde ele mora. Ele praticamente não tem um lugar fixo, ele coloca as coisas dele, tem alguns pertences pessoais num local que é meio na rua mesmo, um local meio escondidinho, e ele passa muito tempo com a Maria. É muito interessante o tratamento literário dessa moradia da Maria. Eu vejo nesse espaço íntimo também um espaço de resistência. Assim como a própria relação física dela com o Arthur também é uma relação que, mesmo que a lupa na relação, esteja com foco na relação dos dois, inclusive uma relação física, a hora que eles estão transando, por exemplo, a hora que eles estão juntos na cama. O tratamento literário dado a esses corpos em movimento também é um ato de resistência. Eu acho impressionante como, a partir desse contexto que é político, que é macro, né? Brasil, Paris, 68, ditadura, existe um viés que é íntimo, né? Que é como essas resistências e essas trajetórias, mesmo que olhadas intimamente, elas também refletem uma resistência política. Então é como se o quarto, o corpo e a própria literatura fossem agentes políticos. E aí, quando eu tenho na mão um livro desse, que faz com que eu entenda que meu quarto, meu corpo e aquilo que eu leio, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo sobre literatura, quando eu entendo que isso também é um ato político, então eu vejo que a literatura é sim transformadora e é também um ato político. Leiam Rio, Paris, Rio e conheçam agora a Luciana Hidalgo. Eu venho de uma família de pessoas muito pragmáticas. Não era uma casa onde se falava sobre literatura, sobre arte, nada. Nada, nada, nada. Tanto que quando eu comecei a querer escrever, assim, a primeira vez que eu pensei na ideia de ser escritora, que eu posso ver, se eu for pegar assim, bem retrospectivamente, foi que quando eu tinha 10, 11 anos, eu tive uma professora, né? Sempre você vê como essas pessoas são... Elas mudam a nossa vida, né, os professores. Não tem nada mais bonito e uma das coisas mais altruístas que existem. E essa professora, ela era professora de português e antigamente não tinha literatura separado, né? Então, ou a professora valorizava a literatura na aula de português, né? E essa valorizava, era a dona Yolanda. Ou dava gramática, né? Isso. Em geral, dava mais a gramática, né? Era mais o português, a língua portuguesa, né? E aí, então a dona Yolanda, ela virou um dia na sala e perguntou quem se interessava
em escrever um livro. Aí, pô, 10, 11 anos, eu falei, que coisa surpreendente. Aí eu levantei a mão, falei, porque eu adorava escrever, eu adorava as aulas de redação. E aí era em dupla, eu chamei uma colega e a gente escreveu lá um livro pequeno sobre histórias de detetives. Eu inventava tudo, a gente trocava os livros e tal. E então, assim, eu só gosto dessa história porque eu me lembro que, assim, eu pensei, puxa, eu me autorizei, né, a escrever e tudo, a escrever um livro, né? Então é o seguinte, eu era jornalista, né, típica jornalista, e fui migrando para a cultura, né? Então trabalhei no saudoso e célebre Jornal do Brasil, né? Comecei como todo mundo cobrindo, né, problemas de tráfico de drogas, cidade, polícia, né? Fazendo aquilo tudo, fiz tudo isso. Mas quando a gente quer escrever mais do que apurar, a gente acaba indo para a cultura e depois para a literatura, né? Eu também teve um período que eu trabalhei no Prosa e Verso do Globo, né? No suplemento literário. Mas aí, quando eu tinha assim, uns 28 anos, eu entrei um pouco em crise com o jornalismo, porque eu achava que eu já tinha meio feito tudo. Então, nessa crise, eu tive a ideia de escrever a biografia do Arthur Bispo do Rosário, né? E eu saí do Jornal do Brasil, pedi demissão para escrever esse livro. E eu ofereci esse projeto para a Rocco. Eu era, né, uma jornalista pouco conhecida, eu era, porque, né, o nome circulava no Caderno B, né, na revista Programa, eu já tinha quase 10 anos de jornalismo. Mas eu fiquei muito surpresa que eles aceitaram. E foi como projeto, né? Não, incrível, como projeto. Foi incrível, assim. E eu acho que foi pelo personagem, claro, e um pouco da minha trajetória. Mas era um momento em que, assim, eu acho que estava se abrindo um pouco, isso foi, né, 94, mais ou menos, 95. O Rui Castro tinha, né, escrito a biografia do Nelson Rodrigues, o Antipornográfico, depois teve o Chateau, né, do Fernando Moraes. Mas eu vi, assim, que esse personagem, ele não cabia numa biografia só jornalística. Então, assim, eu não inventei nada nesse livro, tudo eu apurei. Mas na hora da narrativa, não tinha como não escrever um livro quase como um romance, mas não na apuração. E eu acho que o Bispo, ele teve esse turning point, assim, para mim, que ele me abriu uma percepção de outros mundos, né? Que, na verdade, são ficções também, né? E dessa possibilidade também me deu uma vontade de inventar outros mundos também, eu também poder fazer isso, né? Que eu acho que todo mundo pode, né? E isso é o grande motor da criação, né? Então, eu acho que eu digo que ele mais ou menos me possibilitou o salto do fato, dessa verdade jornalística, que na época jovem eu ainda acreditava nela, né? Para a ficção total, né? Então, eu fechei um contrato, né? Não tinha grana, né? A grana era tão simbólica que era realmente simbólica, né? Mas eu resolvi ser freela, ficar fazendo freela para sobreviver e embarquei era uma paixão pessoal. E a sorte é que deu muito certo, né? É que foi um livro absurdamente midiático, né? Na época ele saiu em todos os jornais, uma coisa que não existe muito hoje em dia. Não tem mais os espaços, não, né? Não tem esses espaços. Assim, e como, claro, que tinha o carisma do personagem, então, assim, sem brincadeira, saiu em todos os jornais, todas as revistas do Brasil, todas as TVs foram no dia do lançamento, porque nós fizemos também uma exposição do Bispo, né? E eu ganhei um prêmio Jabuti. Então, assim, tudo isso junto, né? No primeiro livro. Aí isso me deu um certo incentivo, né? Depois do jornalismo, quer dizer, depois de lançar o livro do Bispo, com todo esse estímulo, eu quis me aproximar da literatura de uma forma mais estudiosa, porque eu sempre fui estudiosa e sempre adorei pesquisa. O jornalista adora pesquisa, né? Então eu fui continuar esse tema da loucura, mas aí com a literatura, com o Lima Barreto.
Então, eu fui por esse caminho e foi muito bom porque eu acabei ingressando na carreira acadêmica, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz 2 pós-doc, né? Só que aí nesse caminho, né, veio a ideia de escrever uma ficção a partir do Lima Barreto. E aí eu acho que eu já estava madura, né? Eu já estava mais segura, como você disse, né? Para fazer para ousar mais na ficção. Mas você vê que ainda era ancorada num personagem real, com concreto. Só que eu conhecia ele muito, né? Ele me era muito íntimo, né? O Lima. E aí eu parti para essa ideia do passeador, que era uma ideia de um flaneur, né? Na melhor tradição de Baudelaire e tal, né, aquele personagem Afonso, que é o jovem Lima Barreto, numa época que a gente tinha pouca, né, pouca informação sobre a vida do Lima, muito jovem, né? E aí eu peguei coisas dos diários dele, que eu queria uma coisa que fosse fiel ao que ele era, mas que eu também pudesse criar muito em cima. E criei então esses outros personagens, principalmente uma personagem feminina, né, que eu gosto muito das personagens femininas, né? Acho isso muito importante, né? Eu não sou uma escritora de hábitos, mas e nem de regras, né? Se eu tenho uma regra, se é que se pode dizer assim, é não sentar para escrever se eu não tenho vontade. Então eu não faço nada a fórceps, né? Eu acho que escrever tem uma tensão, eu acho que escrever tem uma angústia, mas acho que escrever também tem muito prazer e tem muita alegria. Então eu não gosto de, como é que eu vou dizer assim, só estimular essa tensão, essa angústia, né? Eu acho que a escrita é como a vida, ela tem um pouco de tudo. Você não é só melancólico e nem só deprimido, né? Você tem um momento melancólico, você tem um momento de alegria, você tem, né? Então, para mim é um pouco nesse sentido, né? Eu sou disciplinada, mas não é algo imposto. Eu gosto tanto de escrever e de ler que as coisas, né, as duas coisas acontecem, né? Eu tenho, acho que, alguns caminhos que, com o tempo, a gente vai vendo que a gente pega os mesmos e que, então, não é um método, né? Mas algumas coisas, elas ajudam, né, no processo. E eu tenho um hábito que, na verdade, é pós-escrita, que é que eu escrevo e eu saio para caminhar. E não por acaso os meus personagens são meio flaneur, né? Quase todos, porque em Rio, Paris, Rio, eles também andam muito por Paris. Então, assim, eu acho que tem uma questão, até tem uma coisa engraçada que, mesmo depois de fazer tudo isso, de escrever dessa maneira, de sentir que a cidade é importante nos meus romances, eu li uma entrevista com o Ricardo Piglia, em que ele dizia que alguém perguntava sobre a dificuldade de escrever, se é difícil e tal, e ele dizia assim, não, criar os personagens não é difícil é fazer com que eles saiam de casa. E eu gosto muito dessa ideia, porque é difícil realmente fazer, né, o escritor, como também acho que a maior parte dos escritores tem essa questão do isolamento, da introversão, eu acho que isso faz parte um pouco, né, da ideia do escritor. É difícil você fazer também os personagens saírem de casa e dar essa ação, ter um pouco esse embate entre o individual e o coletivo, você sair de casa, do doméstico para o mundo, é exatamente isso. Então a minha forma é caminhar, eu flano muito. E eu sinto que depois, nesse processo, as palavras, as frases, elas vão se encadeando melhor, né? Assim, en marche, né? Tem um processo um pouco por aí. Antes de tudo, escrever eu acho que é um pouco estranhar, né? Se a gente não tiver um estranhamento em relação ao mundo, a gente já não escreve nada. Porque se a gente fica só no familiar, né, a gente acaba ficando muito no clichê. É difícil trazer coisas novas.
E Luciane, com os seus personagens, como é que você se relaciona? Você tem essa ideia de, bom, você senta, escreve, daí você levanta e eles continuam, eles fazem coisas à sua revelia? Eu hoje em dia, acho que sempre, eu sempre não. O livro do bicho foi muito difícil, eu mal conseguia dormir. Também porque o tema era complicado e eu tinha que ir para o hospício o tempo todo e eu tinha muito pesadelo com o hospício, então aquele livro foi muito difícil. Também era o primeiro, eu era muito jovem, né? Sem nenhuma experiência, né? Tirei da minha cabeça que eu escrevi um livro, né? Uma coisa meio maluca. Mas hoje em dia, com a maturidade, eu acho que eu criei mecanismos para não ser atropelada e dizimada pelo livro que eu estou escrevendo. Então eu divido o meu tempo, né? E quando eu saio para andar, é para cortar isso. Eu não corto, porque voltam as coisas e hoje em dia não é mais o caderninho, né? Eu pego no celular mesmo. Sim. Eu faço anotação porque eu acho que vem uma frase que vem melhor do que como eu escrevi. Mas a tendência é que no fim do dia eu já não esteja pensando nada disso e eu não vá dormir pensando nisso. Você consegue? Consigo, e eu não leio mais antes de dormir. Então, assim, as personagens, vamos lá. As personagens ficcionais, né? Tudo nos meus livros de ficção parte das personagens, que em geral são personagens femininas, né? No Passeador, o personagem era o Afonso, né, que era o jovem Lima Barreto, mas eu criei uma personagem, Sofia, feminina, que é quase tão importante quanto ele, que é como um duplo feminino. Ela funciona meio como um duplo feminino. E no Rio Paris Rio, a Maria, né? Mas eu não sei se você vai concordar com isso, mas às vezes eu acho que o próprio narrador é submisso a Maria. Ele tem uma distância, mas eu acho que as personagens, elas são tão fortes, elas vão se impondo assim, tão, né, de uma forma assim tão voluptuosa, que o próprio narrador fica meio submisso. Nesse agora eu estou tentando que ele tenha um distanciamento maior, né, dessa personagem. Mas, assim, eu acho que eu tenho uma relação legal com as personagens. O que acontece é que eu não faço esboço, eu não faço estrutura anterior. A minha escrita, nenhum. É zero. 000. É no dia a dia da escrita que vem tudo, né? Eu faço o seguinte, eu deixo via intuição e a coisa mais, né, apaixonada, e depois, na reescrita, que eu reescrevo demais, né? Eu posso reescrever 100 vezes uma mesma frase. Por isso que eu demoro tanto, né? E nessa reescrita aí vem a questão, a razão. Aí vem a razão, o superego, aí entra tudo, né? As neuroses, as paranoias, aí vem tudo. Mas é um pouco nessa jogada. Então, eu não sei mesmo os personagens que vêm, eu não sei absolutamente nada. Aí, quando eu dou uma empacada, eu ouço. O que eu faço hoje em dia? Por exemplo, agora eu acabei o primeiro capítulo do meu novo livro, né, do meu novo romance. Aí eu realmente não estou sabendo para onde que eu vou. Mas eu não sento para fazer uma estrutura, assim, a la Balzac fazia, né? Até porque os romances hoje, como os meus, né, eu acho que romance contemporâneo, não tem aquela quantidade de personagem, né? Quem se liga com quem, né? Isso, que você precisa fazer um esquema. Exatamente. Mas quando você começa a ter outros personagens, você precisa parar e dar uma delineada mínima, né, em cada personagem. Então, eu estou nesse momento. Como eu estou um pouco sem ideia, o que eu faço? Eu gravo, eu leio em voz alta, eu gravo e fico escutando. Eu gravo, tem essa facilidade de celular hoje, né? Eu gravo no celular e fico escutando 1, 2 dias, ou então eu vou ler mais, porque né, todos os meus romances têm muita pesquisa, né? Aí eu vou ler mais coisas relacionadas ao que eu estou querendo falar, a personagem, e também faço isso, também aprendi a fazer isso da gravação, de ouvir em voz alta, por causa da musicalidade também, né? Que ritmo, né? É um grande...
É uma coisa importantíssima para mim, para minha literatura, assim. Já como jornalista era, né? E na literatura, assim, demais. Demais, demais, demais. É um pouco... Eu li até uma frase, eu já fazia isso, mas eu li uma frase do Flaubert, que ele falava, né? Que um livro ele deve ser julgado em voz alta. E que se ele não tiver ritmo, ele não presta, ele não vale nada. Então eu fico ouvindo, e aí a partir dali eu vou tentando ter outros personagens. Mas as protagonistas, elas são tão fortes, né? Que o perigo às vezes é ficar só nelas, né? E também porque eu acho importante, nesse momento da literatura, né? Principalmente da literatura brasileira contemporânea, né? Eu acho que as mulheres estão precisando inundar a literatura com protagonistas mulheres. Acho que a gente ficou tempo demais, né? Escritores homens escrevendo sobre homens ou só escrevendo sobre as mulheres do ponto de vista masculino, né? O objeto do desejo, coisas, né? Tem clássicos que eu adoro, mas que me irritavam em alguns momentos, né? E, então eu acho que quando a mulher fala sobre outra mulher, filosoficamente muda tudo, né? Absolutamente tudo. E é engraçado porque mesmo lendo, né, outros escritores que, na verdade, como escritores, foram mais importantes para a minha formação, para a formação do meu estilo, né, como Graciliano, Clarice Lispector, Marguerite Duras, tanta gente que Borges, né? Esse livro do Sartre me fez pensar que eu podia escrever. E hoje eu fico pensando por quê. E eu sei exatamente por quê. Porque o Sartre era um filósofo, porque na ficção dele ele traz muita filosofia, né? Ele traz e de uma forma sutil, né? Então, na verdade, ele está sempre questionando a condição humana, de uma forma muito profunda, contando uma boa história, porque da razão adora a história, falando de um tema específico que é a liberdade, porque é basicamente sobre isso, né? E ao mesmo tempo ele é um ótimo dramaturgo, porque tanto que depois ele escreveu tantas peças também. Ele sabe escrever ótimos diálogos, né? Ele é muito completo, na verdade. Falam muito pouco dele como autor, né? Como romancista e tal, né? O que eu acho bastante injusto, né? Mas hoje eu vejo que é exatamente isso que eu, no fundo, tento fazer. Não sei se eu consigo, mas eu acho que a questão filosófica, esse questionamento do mundo, né, da humanidade, dos direitos humanos, por que a gente vai e volta, né? Tudo isso, para mim, está sempre junto com a história, né? Com as histórias dos personagens. Eu gosto que tenha tudo, na verdade. Eu gosto que tenha conteúdo, que você tenha que falar, e eu gosto que tenha a linguagem trabalhada. Eu estudei autoficção, fiz um pós-doutorado na Sorbonne sobre autoficção, e eu não escrevo autoficção. Eu não consigo, eu não sou tão autocentrada assim, esse ponto. As minhas questões são sempre mais coletivas, né? Mais humanitárias. Então, claro que os personagens sempre têm coisas minhas, óbvio, né? Mas não é a minha história nunca. O seu narrador, você demora para encontrar? Não demoro, mas ele é sempre muito ligado à protagonista, né? Então, o que é difícil no começo, você vê, eu demorei 4 meses para fazer um primeiro capítulo de 12 páginas que eu acho aceitável. 4 meses, porque o início é mais difícil, porque é isso aí, você tem que achar o tom. Aí, claro, cada um, não existe regra, né, na criação literária, né? Incrível, não existe. Cada um faz de uma maneira. Tem gente que no meu lugar já teria escrito, já estaria no fim do livro, não, mas na metade do livro, e aí depois voltaria para aquele primeiro capítulo, e aí, né? Eu preciso de um primeiro capítulo fundador. Porque essa protagonista, ela é a chave de tudo. É ela que leva tudo. Ela é protagonista mesmo, né? Ela no Rio Paris Rio até o Arthur tem um protagonismo também, né?
é verdade, ele também tem. Mas é sempre de acordo com ela, né? Complementar e tal. Mas aos 17 anos, eu comecei a fazer yoga. E eu acho que eu tive essa sorte de conhecer essa prática mais orientalizada, que eu acho que traz para o corpo a religião, né? A ideia, não é bem da religião, né? Mas da espiritualidade, né? Então acho que eu tive isso a vida inteira. Claro que quando eu me interessei pelo bispo, tinha esse interesse nesse misticismo dele também, né? É quase uma tara pelo sublime, né? Eu acho que eu tenho essa ideia esse desejo de transcendência. Eu realmente não acho que é só isso. Eu sou otimista em relação à humanidade. Eu acho que a gente vai e volta, mas tem uma certa evolução, né? Ao contrário do meu marido, que acha que não tem evolução. Eu acho que a gente tem uma evolução. E acho que isso tudo me deu também, quer dizer, não só, claro, eu acho que veio de encontro a um certo, veio ordenar um pouco essa parte racional cerebral que eu tenho um pouco acelerada, né? Mas acho que veio também ajudar um pouco nessa ideia, nessa compreensão do mundo, né? Que eu acho que também está ligada à literatura, para mim. Eu ia te né? perguntar, qual é o sentido para você? Eu acho que está tudo muito ligado, né? Porque assim, eu acho que, por exemplo, escrever para mim tem um sentido e um objetivo bem prático mesmo, né? Isso que eu acho legal nessa ordenação, nessa tentativa de ordenar o mundo, né? Eu acho que escrever para mim como é que eu diria, uma forma de, bom, primeiro, conviver com o mundo. Segundo, tentar aceitar o mundo como ele que eu acho que é o mais difícil. E confrontar o mundo, né? Que eu acho que o mundo atual, inclusive, a gente tem que confrontar diariamente, né? Então, eu acho que a literatura, e vou te dizer mais, a ficção, na verdade, né? Eu acho que é o que mais torna o mundo real para mim, né? Parece um paradoxo, né? Mas o paradoxo é tudo, né? Onde está a totalidade do mundo, está no paradoxo, né? Então, eu acho que, para mim, torna o mundo mais real, a ficção, torna o mundo mais aceitável e torna o mundo menos absurdo, né? E também me faz, obviamente, eu demorei para notar, mas eu acabo que todos os meus livros têm realmente questões, não só sobre a condição humana, porque realmente eu acho que a gente acaba todo mundo falando disso, né? Então, mas eu acho que eu tenho uma visão com tudo isso, eu tenho uma visão muito humanista, né? E eu tenho uma preocupação muito grande realmente com defesa dos direitos humanos. Por isso, né, que eu tenho uma certa militância no Facebook, por isso, né? Não é necessariamente partidária, né? Eu acho que a questão partidária, né? Ela vem depois, né? No sentido de você vota em tal partido ou em tal partido porque ele vem de encontro com o que você acredita, né? Mas eu acho que antes disso tudo, né, nessa polarização esquerda-direita, eu acho que é muito mais coisa que está em jogo, né? Que são, na verdade, a sua visão de mundo, né? E a minha visão de mundo é muito da defesa de direitos humanos, né? Eu escrevi o livro sobre o bispo e sobre Lima Barreto, porque, né, o meu livro sobre o bispo, ele fala o tempo todo das relações perversas da psiquiatria. Depois o Lima Barreto também, literatura da urgência, né, todas as questões do Lima Barreto. Então, assim, eu acabo sempre indo, né, falando sobre política no Rio, Paris, Rio. Então, acaba permeando um pouco tudo isso, né, a questão da condição humana como um todo, universal, e as questões políticas e sociais, né, ligadas ao, né, cada vez mais eu sinto que é preciso falar sobre o Brasil, né?